Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é sexta-feira, rapaziada. Lembrando, quem não recebeu no dia 5, hoje é o 5º dia útil do mês. Então, o pagode, o faz-me rir já tá na conta, rapaziada. Vamos aí com bastante alegria nessa sexta-feira, tá? Peço que todos se inscrevam no canal, por favor, pra gente bater a meta de 60 mil inscritos. Acho que a gente consegue até o fim do mês de janeiro, hein? Tô confiante aí com vocês, família. E também peço que me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão. Quem não viu minha foto ainda com o dentinho, minha foto com o Lulinha, pode conferir lá no meu Instagram, @JohnDoTimão. Deixa aquele comentário pra gente trocar uma resenha. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, hoje, sexta-feira, dia 7 de janeiro, é dia de copinha, tá? Todos os dias aí, né, do mês de janeiro, mas hoje é dia de Corinthians, River do Piauí contra o Corinthians, 15 para as 10 da noite, tá? Eu acho que vai ter transmissão do Sport TV, provavelmente. O jogo da chave do Corinthians, o outro jogo, né, da chave, começa às 7h30, São José contra o Resende, tá? E o Corinthians joga na sequência, 15 para as 10 contra o River do Piauí. O primeiro jogo foi um empate, tá? Entre São José e o River. O Corinthians bateu o Resende, então o Corinthians tá com 3. São José e River com 1 ponto e o Resende com 0. Então, caso Corinthians e São José vençam as partidas, o Corinthians já estará classificado para a próxima fase da Copinha. Então, na terceira rodada contra a própria equipe do São José, a gente já poderia poupar alguns atletas, tá? Seria uma opção. Então, é de extrema importância a vitória do Corinthians na partida de hoje. E mais, se o Corinthians vencer e o Resende vencer também, o Corinthians já está classificado. O Corinthians abre 6, Resende fica com 3, São José e River com 1. Tá? Então, uma vitória do Corinthians hoje classifica a nossa equipe. Já coloca a nossa equipe na próxima fase. Corinthians vencendo, o São José e o Resende empatando, o Corinthians classifica. Então, hoje, só a vitória importa pra gente, tá? Independentemente do resultado do jogo entre São José e Resende, a vitória já nos coloca na próxima fase. Desejo aí uma boa sorte aos nossos atletas e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Como tá a expectativa para a partida de logo mais entre River e Corinthians pela Copa São Paulo? Bom, falando em renovação de contrato, o Corinthians já abriu conversas com os empresários dos volantes, Rony e Xavier, tá? Rony e Xavier. Por quê, John? O contrato do Rony acaba em dezembro de 2022, tá? Então temos aí o ano inteiro. O do Xavier acaba em janeiro do ano que vem, janeiro de 23. Pô, John, e já tá conversando para renovação? Sim, é o correto. É o correto, ainda mais com jogadores que já tiveram algumas sondagens, tá? Principalmente o Xavier. Para não acontecer o que ocorreu com o Gabriel Pereira, por exemplo. Pô, o contrato do cara tá pra acabar, e não renova, na hora que vai renovar, o cara dá uma facada. Ele vinha numa fase boa, Corinthians renovou o contrato, depois disso ele oscilou, aí a torcida já fica no pé do cara, tá? Nem acredito que seja por causa da renovação de contrato que ele oscilou, tá? Muito longe disso. Mas assim, não precisa criar todo esse clima em cima dos jogadores. Renova antes, busca o cara antes. E é o que o Corinthians está fazendo com o Rony e com o Xavier. Lembrando que eles tiveram sondagens aí de outras equipes, mas eles queriam disputar a Libertadores pelo Corinthians e tudo mais. O Corinthians também não quer perder os jogadores de graça, por isso que está buscando essa renovação. Outra informação importante, o Corinthians tem 100% dos direitos do Rony. Eu acho que até um milagre, um jogador aí da base do Corinthians que a gente tem 100%. Já o Xavier, temos 70% dos direitos econômicos, tá?
Lembrando, as conversas ainda estão em fases iniciais, o Corinthians espera avançar aí nas 2 próximas semanas, tentar buscar um valor em comum, tempo de contrato, tudo mais, para até o fim do mês consiga aí essa renovação com o Xavier e com o Rony. Então o Corinthians já vem trabalhando aí para não ficar na mão de nenhum atleta, tá? Para não perder jogador de graça, jogador que a gente pode lucrar ou que pode servir para o nosso elenco. E aí, quero saber a opinião de vocês sobre essa postura da diretoria, se eles estão corretos, tem que buscar a renovação mesmo com esses jogadores ou não, vocês ficam com o pé atrás. Comentem aí, por favor, família. Bom, mais uma do mercado da bola, dessa vez sobre a nossa categoria sub-23, o goleiro Iago, tá? Eu particularmente não conhecia, não acompanhava aí o trabalho do menino Iago. Acertou a ida para o São Joséense, tá? Um clube da primeira divisão no Campeonato Paranaense. Então vai lá pro estado do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais. Se eu não me engano, é na região ali de Curitiba, tá? Se eu não me engano. Ele com o Corinthians, o Iago, tem contrato com o Corinthians até 31 de janeiro de 2023. O contrato de empréstimo dele com o São Joséense vai até o final do Campeonato Paranaense. Então ele só vai disputar o estadual. Se tiver um bom desempenho, o Corinthians pode negociar, senão ele retorna para ver se vai renovar o contrato dele, para ver se ele se desenvolve, ou então fala, ó, vamos segurar até o fim do contrato, rescinde, vamos negociar já, prorroga o empréstimo até acabar o contrato dele com o Corinthians. Então, vai depender, tudo isso que eu tô falando, vai depender do desempenho do Iago no Campeonato Paranaense pela equipe do São Joséense, tá? Ele já foi até anunciado pela equipe paranaense, muito também por esse movimento que eu venho falando do Sub-23 do Corinthians. Essa categoria vai acabar. A categoria vai acabar. Então o Corinthians já está buscando clubes para esses jogadores, empresta, ou rescinde o contrato, ou vende. Ou alguns que o Corinthians julga que tenham qualidade vão permanecer. Mas o resto o Corinthians já tá, ó, pra cá, tchau. Até o fim do ano a gente não deve mais ter nenhum jogador dessa categoria. Ou o cara fica no profissional, ou então não continua no Corinthians. Bom, e continuando aí no assunto de goleiros, o nosso Cássio, gigante Cássio, está de férias, tá? Ele tá de férias. E tá passando as férias dele em Balneário Camboriú. Eu estava lá perto, lá, tava em Floripa, certo? E ele todo santo dia pega a estrada e vai para o clube Marcílio Dias, tá? Lá de Santa Catarina, com auxílio do preparador, que é um amigo dele, Samuel Vettorazzi, tá? Segundo o Samuel, o Cássio ligou pra ele e falou, ó, tô passando férias aqui perto, tem como você fazer um trabalho comigo durante as férias e tudo mais, pra eu já chegar na pré-temporada já melhor preparado, tá? Melhor preparado. Ele aceitou e tudo mais. E aí o Samuel falou o seguinte, ó. São 10 períodos de treino aproximadamente. O Cássio chegou sem ritmo, muito tempo sem trabalhar com bola. Ele tem evoluído muito, já posso dizer que, de 0 a 10, ele está em uma nota 8, tanto técnica quanto fisicamente. E aí o Samuel falou que ele estava 21 dias, né, sem nem trabalhar com bola, sem nada, o cara estava de férias mesmo, e quanto a isso a gente não questiona. O cara tá nas férias dele, ele faz o que ele quiser. Pré-temporada tá aí pra isso. Tem cara que se cuida mais, tem cara que fica com personal trainer e tal, tem cara que volta antes pra pré-temporada. O Cássio ficou os 21 dias dele de férias, depois ligou para um amigo dele, preparador físico, falou, ó, vamos fazer um projetinho, certo? Então, o Samuel falou que foi aumentando a carga de trabalho com o Cássio, que já tá no 6º treino, tá com uma carga bem elevada, tá? Falou que o Cássio, segundo ele, vai chegar a 80% já para pré-temporada. Então já vai vir assim, ó, um nível muito bom pro Corinthians só finalizar ali, já para ele começar como o titular do Corinthians, tá? E o Samuel falou, ele promete para essa temporada.
E aí a gente sabe, né, cara? Ele tá trabalhando com o Cássio ali, vai dar aquela moral e tudo mais. E é isso. É isso. O Cássio me surpreendeu nessa, tá? Já sabia que era um excelente profissional. Já sabia disso daí. Eu nunca tive dúvidas. Só que, pela idade dele, tudo que a gente viu nas últimas temporadas, você vê que o cara tirou um pedaço das férias dele pra treinar, pra buscar esse aprimoramento. Então ele tá querendo, tá? Apesar de todas as críticas que eu fiz pro Cássio ultimamente, tá? Apesar de tudo isso. O cara tá buscando, tá querendo. Tomara que dê certo aí essa preparação dele. E em complemento a essa informação, temos aí a renovação de contrato do goleiro Cássio, tá? Que foi anunciada ontem pelo Corinthians. Ontem, o Cássio tinha contrato com o nosso clube até o fim de 2022. Corinthians estendeu esse contrato até o fim de 2024. Então, mais 2 anos de contrato aí pro nosso gigante. O próprio Cássio também agradeceu nas redes sociais dele, agradeceu a Deus, ao Corinthians, disse que tá muito motivado a conquistar mais títulos com a nossa camisa, tá? Isso daí já dá uma alegria pra gente. Agradeceu o apoio da fiel torcida, confiança da diretoria, dos companheiros e tudo mais. E é isso, rapaziada. Lembrando que no vídeo de ontem eu trouxe o assunto do Fábio, que rescindiu o contrato com o Cruzeiro, não renovou. Hoje eu tô falando da renovação do Cássio, tá? Fábio não renovou, o Cássio renovou, e muita gente ontem comentando: pô, John, você tá reclamando que o Fábio não renovou e ao mesmo tempo tava reclamando da renovação do Cássio com o Corinthians. Sim, e vou bater na mesma tecla. Pra mim, o Cássio hoje não faz por merecer o salário que ele ganha, tá? Hoje, tá? Tanto que, em questão de renovação de contrato, por mim, quanto tempo o Cássio quiser ficar, fica. Fica. É ídolo, ponto. Mas tem a questão financeira. Cássio, você é ídolo, tá? Você é ídolo, tá com 34 anos, certo? No meio do ano agora faz 35. A mesma coisa do Gil que eu falei. Vai terminar esse contrato dele com 37. Um cara de 37 anos faz ou tá fazendo por merecer um salário de 700 mil reais? É o questionamento. História do Cássio, tamanho do Cássio dentro do Corinthians, não se questiona. Por mim, renova até quando quiser. O ponto, a tecla que eu bato sempre é no salário, rapaziada. Pra mim, deveria reduzir o salário do Cássio. Não foi o que aconteceu. Parabéns aí pela renovação do nosso goleiro, mas fica aí o meu comentário sobre essa parte financeira do Corinthians, como eu sempre coloquei para vocês, e quero saber a opinião da fiel torcida sobre essa renovação de contrato com o Cássio e também a preparação do nosso goleiro para 2022. Bom, agora mais uma novidade sobre o mercado da bola. O Corinthians está de olho no goleiro Ivan da Ponte Preta, tá? Informação foi confirmada aí por um dirigente do Corinthians, disse, ó, no momento não tem negociação entre o Corinthians e a Ponte. Existe o interesse do Corinthians, tá? O Corinthians não fez proposta, não abriu negociação, mas já demonstrou interesse. Já questionou, pô, quanto que é o salário dele, quanto que a Ponte aceitaria numa proposta, qual que é a situação do Ivan, para ir trazer para nossa diretoria, discutir, pô, a gente pode fazer uma proposta assim, assado e tal. Qual que é o principal ponto nisso tudo? O Corinthians vem batendo na tecla que não vai gastar dinheiro em contratação, é só jogador em fim de contrato, e não é o caso do Ivan. Não é o caso do Ivan. Tanto que o valor de mercado dele hoje, do Ivan, é mais de 30 milhões de reais. O que o Corinthians tem a favor dele é o empréstimo do Igor Formiga para a Ponte, do Léo Santos, do Matheus Jesus, do Fecim, agora do Matheus Matias, o Kaique França, que saiu do Corinthians sem contrato, foi para a Ponte. Já citei 6 jogadores. Tudo Corinthians, Ponte, Corinthians, Ponte, Corinthians, Ponte. E agora? Que a gente quer fazer um Ponte, Corinthians.
Qual que vai ser essa relação entre as diretorias? A Ponte vai facilitar a negociação? Vai aceitar uma troca de jogadores? Pô, fica com o Matheus Jesus, com o Léo Santos aí e traz o Ivan? Pra mim o Ivan é um excelente goleiro. Excelente, um ótimo goleiro. Excelente eu acho que ainda não. Mas é um ótimo goleiro, tá? Eu tenho algumas lembranças dele aí em Campeonato Paulista. É um goleiro interessante. 24 anos, tá? 24 anos, uma idade boa. A ideia seria trazer um goleiro que já tem uma certa experiência para tentar fazer essa transição com o Cássio. E é nisso que eu falo. Se você já tá pensando num próximo goleiro, como que você mantém seu goleiro atual com salário alto? Tá? Voltando no assunto do Cássio lá. E outra coisa. O Silvinho ou qualquer outro técnico que esteja no comando do Corinthians vai ter coragem de tirar o Cássio? Porque quando tinha o Walter aqui, ninguém tirava. E se o Ivan chegar, vão tirar? É o questionamento que eu faço. Tá? É o questionamento. Algumas coisas a gente já tem que analisar antes de acontecer qualquer negociação entre o Corinthians e o Ivan. Para mim, é um bom nome, tá? É um bom nome, vejo com bons olhos aí essa possível contratação para o Corinthians e faço um último questionamento. Como que fica Carlos Miguel e Matheus Donelli? Matheus Donelli tem apenas 19 anos, beleza? E o Carlos Miguel, que foi contratado, quase não era relacionado. Por que que contratou? Por que que dispensou o Kaique França? Pra ir atrás de outro goleiro. Ah, não prestava, o Kaique França não prestava, aí a gente tem que ir atrás de outro goleiro. Vocês não foram atrás do Carlos Miguel? Não presta também? Não presta? Por que que foram atrás do Carlos Miguel então? Pra mim não faz sentido. Você já foi atrás do Carlos Miguel sabendo que o Kaique França ia sair. O Kaique França saiu, aí agora você vai atrás de outro goleiro? Não faz sentido pra mim, tá? Não faz sentido, apesar de gostar do nome do Ivan, tá? Pra mim, seria uma boa contratação pro Corinthians pra 2022 em questão de elenco. Mas são esses questionamentos que eu faço e quero saber a opinião da fiel torcida, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir pra quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like pra fortalecer. Família, a última informação que eu tenho sobre o Edson Cavani, muita gente me perguntando, tá? É a informação do Samir Carvalho, de que o Corinthians estaria disposto a esperar o Cavani até o meio do ano, que é quando realmente acaba o contrato dele com o Manchester, tá? Por agora ele teria que rescindir com o Manchester para fechar com o Corinthians ou qualquer outro clube. O treinador quer que ele continue e o Manchester não quer sair de mãos abanando. Tá? Então dificultaria essa rescisão. Segundo o Samir Carvalho, tá? Segundo o setorista Samir Carvalho, o Corinthians estaria disposto a esperar o contrato dele acabar em junho para ele assinar com o Corinthians já no mês de julho, a partir do dia 1º de julho. Já fiz esse questionamento algumas vezes para vocês, mas quero saber mais uma vez. Seria interessante o Corinthians começar a temporada, jogar aí 6 meses, sem essa contratação, para fechar com o cara em julho? Para mim, só se já tivesse algo certo. Ó, acabando o contrato dele com o Manchester, ele vem pro Corinthians. Aí, beleza. Não dá para ficar na dúvida. Ah, não, vamos ver se no meio do ano a gente consegue fechar com ele. Aí não dá. Porque aí o meio do ano é a janela de final de temporada para os clubes da Europa. Que os caras vão vir forte, tá? E aí dificulta pro Corinthians. Aí entra muito dinheiro. Certo? Outro ponto. O Corinthians ainda segue aguardando a decisão do Cavani, que ele e o empresário dele, tá? Que no caso é o irmão dele, que eles prometeram que tomariam essa decisão em janeiro. Estamos no dia 7 de janeiro ainda, e ele prometeu que até o fim de janeiro tomaria uma decisão sobre a sequência da carreira dele. Então o Corinthians, mesmo sabendo que a chance é baixíssima dele conseguir a rescisão, tá? Que o mais provável é que ele continue no Manchester, fica ali, acompanhando a situação. Qualquer reviravolta, o Corinthians está em cima, tá? Então, para quem me pergunta, Cavani vai vir? Nesse momento eu vejo como muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Mas as coisas no futebol são assim.
Não vou ficar iludindo ninguém. Não, que o Cavani vai vir tal dia. Não. Não, nesse momento as chances são baixíssimas do Cavani rescindir o contrato com o Manchester e fechar com o Corinthians. Mas, futebol vocês sabem, sigo aqui apurando e acompanhando. Qualquer novidade eu trago pra vocês. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!